Olá, boa tarde. Bom, nós somos o grupo 2 e o nosso grupo é composto por mim e pela Débora e nós somos da disciplina de turma orgânica experimental. Bom, o tema que eu e ele escolhemos é sobre a penicilina. E nós vamos estar apresentando para vocês, abordando seus aspectos químicos, mecânicos, biotecnológicos, da descoberta até a síntese e muitas outras coisas a mais super importantes. Vamos? Bom, a penicilina, ela é um antibiótico produzido por fungos do gênero Penicillium e foi o primeiro antibiótico usado com sucesso no tratamento de infecções bacterianas. Ou seja, a sua descoberta, ela representou um grande avanço para a medicina, pois permitiu tratar doenças que antes causavam muitas mortes, além de sua importância para a saúde. A penicilina também teve papel fundamental no desenvolvimento da indústria farmacêutica. E nessa apresentação, a gente vai falar sobre o mecanismo de ação também, os principais métodos utilizados em sua produção industrial. Vamos conosco? E para começar a nossa história, a gente precisa voltar para Londres em 1928, que foi quando o médico Alexander Fleming estava estudando mutações de bactérias de Staphylococcus aureus. Ou seja, ele saiu de férias em agosto, só que ele esqueceu alguma das placas de Petri na bancada do laboratório. Quando ele voltou, ele percebeu que uma das placas tinha sido contaminadas por um bolo aéreo transportado, o fungo Penicillium notatum. O que chamou a atenção dele foi um halo de inibição. Ao redor do fungo, as bactérias sofreram lise e simplesmente desapareceram. Fleming percebeu que o fungo soltava uma substância bactericida e o batizou de suco de penicilina. O grande problema na década de 30 foi o gargalo analítico. Ninguém conseguia isolar essa molécula pura, porque ela se degradava muito fácil com variações térmicas de pH, impossibilitando testes clínicos. O grande problema na década de 30 foi o gargalo analítico. Ninguém conseguia isolar essa molécula pura, porque ela se degradava muito fácil com variações térmicas de pH, impossibilitando testes clínicos. Tivemos uma virada científica, mas essa virada científica só aconteceu com o esforço da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Os cientistas Florey e Ernst revisaram o trabalho de Fleming com novos recursos bioquímicos, como a liofilização e a extração líquido-líquido em contracorrente. Devido aos bombardeios na Inglaterra, eles fizeram uma parceria geopolítica com os Estados Unidos e lá moveram a pesquisa para Illinois. Lá, eles revolucionaram o rendimento ao substituir o meio de cultura por corn steep liquor, que é um subproduto do milho, multiplicando a produção por 1000 e isolaram uma cepa de solo muito mais produtiva, o Penicillium chrysogenum. Esse feito salvou milhares de soldados e rendeu a eles o Prêmio Nobel em 1945. Do ponto de vista da química farmacêutica, o grande segredo da eficácia da penicilina reside na sua estrutura tridimensional, que foi elucidada por Dorothy Hodgkin em 1945, através da difratometria de raio-x. Observe, então, na molécula aqui na tela. O núcleo central é composto por um sistema bicíclico, onde o anel beta-lactâmico de 4 membros está fundido ao anel tiazolidínico de 5 membros. A alta reatividade dessa molécula deve-se a um detalhe geométrico. O carbono da carbonila no anel beta-lactâmico possui hibridização sp2. Em uma estrutura acíclica convencional, esse carbono ele buscaria uma estabilidade com ângulos de ligação de 120 graus.
Porém, por estar restrito a um anel de 4 membros, esse anel é forçado a aproximadamente 90 graus. E isso, então, gera uma elevada tensão angular e torsional, tornando esse anel beta-lactâmico altamente instável e reativo. É exatamente essa fragilidade estrutural que permite à penicilina atuar de formas tão eficientes contra o seu alvo biológico. Agora que compreendemos a reatividade da estrutura química da penicilina, nós vamos analisar como que ela interage com o patógeno. Bem, por se tratar de um microbiano, o seu patógeno será a bactéria. E uma das principais vantagens da penicilina é essa toxicidade seletiva. Ela atua bloqueando especificamente a síntese da parede celular bacteriana. Então, aqui nessas imagens, a gente consegue identificar a diferença da estrutura da célula animal para a célula bacteriana. Como as células humanas, elas não possuem essa estrutura, que é a parede celular, apresentando apenas a membrana plasmática, o fármaco ele é altamente seguro para o paciente e letal para o micro-organismo. A parede celular das bactérias ela é formada por uma malha rígida de peptidoglicano. Para consolidar essa estrutura protetora, a bactéria depende de uma enzima chamada transpeptidase, também conhecida como PBP, que realiza ligações cruzadas entre cadeias de aminoácidos. Bem, o mecanismo de ação molecular baseia-se em um mimetismo estrutural. A penicilina ela apresenta grande semelhança tridimensional com o substrato natural da enzima, que é chamado de dímero deala-deala. Ao tentar realizar a catálise, a enzima reconhece o antibiótico equivocadamente. Então, no sítio ativo da transpeptidase, um resíduo de lisina ancora o grupo carboxila da penicilina por interação iônica. Na sequência, o resíduo de serina da enzima, atuando como um nucleófilo através de uma hidroxila, OH, realiza um ataque nucleofílico na carbonila do anel beta-lactâmico. Essa estrutura ela se encontra sob forte tensão angular. Então, o ataque promove a sua abertura imediata. Esse processo resulta na formação de uma ligação covalente estável, do tipo éster, entre o fármaco e a serina. Por se tratar de uma ligação covalente, no sítio catalítico, ocorre uma inibição irreversível. A enzima ela fica permanentemente inativada, impedindo a formação dos links cruzados dos peptidoglicanos. Sem essa sustentação, a parede celular fragiliza-se e a bactéria sofre lise osmótica, o que consolida o efeito bactericida do fármaco. Bem, por fim, a gente trouxe aqui para destacar como que a indústria farmacêutica obtém essa molécula atualmente. A gente viu que temos vários fármacos aqui dessa classe de medicamentos, que é a penicilina. Devido, então, à complexidade do sistema bicíclico e à instabilidade do anel, a síntese química total em laboratório seria economicamente inviável. Portanto, a gente utiliza a biotecnologia por meio da fermentação industrial aeróbica submersa. Esse processo ele utiliza cepas altamente produtivas do fungo Penicillium chrysogenium, cultivadas em bioreatores de aço inoxidável, sob condições rigorosamente controladas de nutrientes, oxigênio e pH. Para direcionar a biossíntese para a penicilina G, que é a principal matéria-prima comercial que nós comentamos no início do vídeo, a gente adiciona o precursor ácido fenilacético. Bem, após a fermentação, o caldo é filtrado e o antibiótico é isolado por extração com solventes e purificação por cristalização. Para a produção de derivados modernos de uso oral, como a amoxicilina, a penicilina natural sofre uma clivagem enzimática, que remove sua cadeia lateral, gerando um núcleo base, 6-APA. A partir desse núcleo, novas cadeias laterais são acopladas e adicionadas quimicamente para conferir maior resistência contra as beta-lactamases bacterianas. Agora, entrando na produção em larga escala, eles tiveram dificuldade inicial
para isolar e produzir a penicilina, e os estudos renomados de Florey e Ernest na década de 1940, desenvolvimento de técnicas de purificação da penicilina, dificuldade de tratar soldados durante a Segunda Guerra Mundial, apoio dos Estados Unidos para aumentar a produção, utilização de cepas produtivas de penicillium, aumento do rendimento com novos meios de cultura, produção em larga escala e distribuição para hospitais, redução da mortalidade causada por infecções bacterianas e, principalmente, a consolidação da penicilina como um dos medicamentos mais importantes da história da medicina. No final das contas, essa história da penicilina mostra como uma observação casual de um evento que ocorre ainda na engenharia molecular impacta na biotecnologia industrial e transformou o rumo da medicina moderna. A gente agradece a todos pela atenção e até uma próxima!